Olá, meu irmão, minha irmã. A Paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você, neste terceiro domingo da Páscoa, dia 14 de abril de 2024, a reflexão do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, celebrando este terceiro domingo da Páscoa, podemos constatar, através do Evangelho que lemos, proclamamos, que o ressuscitado aparece à comunidade e a convoca para ser sua testemunha. Os discípulos viviam ainda escondidos após a morte de Jesus, porque estavam temerosos de serem reconhecidos pelas autoridades. Os discípulos de Emaús estavam contando aos apóstolos o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus na fração do pão. Nisso, Jesus se apresenta no meio deles e diz: "A paz esteja convosco." Os discípulos sentem medo e resistem a crer no que os olhos estão vendo. Jesus lhes mostra as chagas das mãos e dos pés. Come um pedaço de peixe assado e lhe apresentaram para mostrar que não era um fantasma. Assim podemos ver neste Evangelho que na ressurreição, Jesus aparece como um fato real, verdadeiro. Mas o caminho para os apóstolos acreditarem foi longo, difícil, penoso, carregado de dúvidas e incertezas. Como muitas vezes, ainda nós temos algumas dúvidas referente a tudo que temos de Deus em nossa vida. O caminho espiritual para chegar à fé continua o mesmo. E no meio de muitas dúvidas, incertezas e medos, aos poucos, os nossos olhos vão se abrindo. Quanto mais mergulhamos na palavra de Deus, quanto mais mergulhamos na intimidade com Deus, vamos ficando mais conscientes, conhecedores da grande presença de Deus na nossa vida. E nós vamos descobrindo que quem morre com Cristo
com ele entra na plenitude da vida de Deus. Neste evangelho, podemos perceber 6 elementos importantes. Primeiro, os discípulos descobriram a presença de Jesus, vivo e ressuscitado, no meio da sua comunidade. Assim, meu irmão, minha irmã, Cristo continua a ser o centro, onde a comunidade se constrói e se articula. Segundo ponto, elemento, em Jesus ressuscitado, esse Deus é o Filho do Pai, que reencontrou no mundo de Deus, mas não desapareceu da nossa vida, nem da vida da nossa comunidade. Ele está presente em cada liturgia, em cada missa que celebramos. Terceiro ponto, as dúvidas dos discípulos mostram a dificuldade que eles sentiram em percorrer o caminho da fé, até o encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. Foi uma longa caminhada de amadurecimento da própria fé. E a nossa caminhada também é longa, para cada dia irmos amadurecendo na fé. Quarto ponto, elemento, o gesto de tocar e comer. Nos ensina que o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado foi um fato real e palpável. Não é algo contado por alguém que ouviu o outro falar, mas é um testemunho da apostolicidade. Quinto elemento, o ressuscitado revela o sentido profundo das Escrituras. Assim, a comunidade deve reunir-se com Jesus ressuscitado para escutar a palavra, que sempre ilumina a nossa vida e nos ajuda a descobrir os caminhos de Deus na história da humanidade. E sexto e último elemento que eu aponto aqui, os discípulos recebem a missão de serem testemunhas de tudo isso, assim como nós. Somos nós as testemunhas da experiência que fazemos com Deus. Viver e anunciar essa novidade é a missão da nossa comunidade eclesial, da nossa igreja, de cada um de nós cristãos batizados, que vive do amor e da presença do Senhor no meio da comunidade. Cristo continua precisando ainda hoje de testemunhas. E nós, eu e você, somos chamados a ser testemunhas da presença do ressuscitado, através de nossas palavras e ações. Assim, meu irmão, minha irmã, Cristo ainda continua nos lembrando: vocês também devem ser minhas testemunhas. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste fim de semana a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E meditando esta palavra de Deus, cantemos o salmo: sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Avante com Maria e São João Batista sempre. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes de aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai a minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por vosso servo.
e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor meu Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face.